Fala aí, aqui é Rafael Ratier do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre continuidade, beleza? Um papo muito importante. Então, vamos lá. Dá uma olhada nesses gráficos aqui que eu trouxe. Opa, ficou um pouquinho tortinho aqui. Eu trouxe dois gráficos aqui, um azulzinho e um vermelhinho, g de x e f de x. Qual desses dois aqui é contínuo e qual que não é? Bem, vamos começar tentando desenhar essa função aqui. Se eu começar onde ela começa, desenhando, colocando a caneta no papel, percebe que eu consigo desenhar a função continuamente, ou seja, sem tirar a caneta do papel? Beleza, já que eu posso fazer isso aqui, essa aqui já é uma função contínua. Nesse caso aqui, ela vai ser uma função que a gente chama de descontínua, que são as funções que não são contínuas. Por quê? Porque se eu fizer assim, eu vou ter que desenhar. Quando eu chego nesse ponto aqui, que é o x igual a A, eu tenho que parar de desenhar, tirar a caneta do papel, e eu subo e continuo desenhando aqui em cima. Pô, como eu tive que fazer essa parada aqui, eu tive que tirar o lápis de papel, essa função ela vai ser descontínua, e a gente vai chamar esse x de ponto de descontinuidade, beleza? Então, f de x não é contínua e g de x é contínua. Ok, mas Rafael, quando você tem os gráficos, é tranquilo. E se eu não tivesse os gráficos, o que eu ia fazer? Bem, para a gente começar a falar disso, eu vou trazer esse exemplo aqui de volta, beleza? Vamos ver o que acontece aqui para a gente saber que essa função é descontínua. A gente já viu pelo desenho que ela é. Mas matematicamente, olha o que acontece quando a gente faz o limite no ponto de descontinuidade. Se eu faço o limite para x tendendo a A vindo para a esquerda, eu vou ter um número. E se eu faço vindo pela direita, eu vou ter outro número. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que os limites laterais são diferentes, tá? E se os limites laterais são diferentes, com x tendendo a A pela esquerda ou pela direita, então o limite, de fato, não existe. Isso aqui já mostra pra gente que a função é descontínua. Se os limites laterais, para qualquer ponto que você escolha, qualquer x igual a A, são diferentes, então o limite não existe. E se o limite não existe, então já era. Essa função não é contínua. Mas isso aqui não é o suficiente não, tá? Porque olha só esse exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, eu tenho o seguinte, que os limites laterais vão ser iguais, tá vendo? Se eu fizer o limite do A tendendo pela direita, vai dar esse valor. E do A tendendo para a esquerda, também vai dar esse valor. Então, os limites laterais são, de fato, iguais. Mas aqui eu tenho um problema. Esse ponto aqui é o ponto que está definido e esse não. Então, se eu for desenhar essa função, aqui eu também vou ter que parar de desenhar. Desenho. Chego no ponto de descontinuidade, que é o x igual a A, subo, faço uma bolinha, faço um pontinho, desço e aí eu continuo desenhando. Então, apesar dos limites serem iguais, essa função também é descontínua. Então, apesar disso aqui, o limite é diferente do valor da função no ponto, tá? Então, resumindo o que a gente acabou de ver, para uma função ser contínua, eu vou ter que os limites laterais são iguais. Mas eles não só são iguais, como eles também são iguais ao valor da função no ponto em que está sendo calculado o limite. Isso vai valer para qualquer A que eu escolha, contanto que o A esteja dentro do domínio da função. Beleza? Mas calma, a gente não vai precisar checar todos os pontos, todos os A's. Por quê? Por que a gente não vai precisar calcular? Porque algumas funções a gente já vai saber tranquilamente. Quer ver? Aqui eu trouxe vários exemplos. Primeiro exemplo é do polinômio. Polinômio é uma função que está definida para todo o conjunto dos reais. Então, olha só. Como está definida para todo o conjunto dos reais, não tem nenhuma restrição, não tem nenhum problema. Então, polinômios são funções que são contínuas em todo o seu domínio, em todos os reais. Senos e cossenos são outras funções que também são contínuas em todo o real, porque são funções periódicas, então elas continuam ondulando. Ondula, não tem problema nenhum. Exponencial também. Vai sair lá de baixo, vai subir e vai valer qualquer valor real que eu coloque. E agora, vai começar a mudar um pouco, porque quando eu tenho funções que são raízes, quando as raízes são ímpares, eu tenho a mesma coisa dos polinômios, das funções oscilatórias e do exponencial. O domínio é o conjunto dos reais e as funções que são raízes ímpares também são contínuas em todo o conjunto dos reais. Agora, quando as raízes são pares, eu vou ter que o domínio da função não é necessariamente o conjunto dos reais inteiros. No caso das raízes pares, é maior ou igual a zero, beleza?
Mas nesse intervalo, a função vai ser sempre contínua, tá? Então existe, por exemplo, raiz de 1, raiz de 0,1, raiz de 0,3, raiz... e a função vai ser contínua acima do zero. Mas, nesse caso aqui, abaixo do zero, como a função não está definida, tá? Então ela não vai existir, como a função não vai existir, ela vai ser contínua só no seu domínio. Tangente também é uma função periódica, tá? Que nunca alcança esses valores, que são tangente de 90 graus, tá? E seus arcos côncavos. Mas nos intervalos em que a função existe, ela é contínua. Não existe ponto de descontinuidade aqui, por exemplo, nem aqui e nem aqui. Isso aqui são assíntotas, não são pontos de descontinuidade. Tranquilo? E o logaritmo também, porque não vai existir logaritmo com valor de x negativo, tá? Então, a diferença das curvas azuis para as curvas verdes é que as verdes não têm como domínio todo o conjunto dos reais, mas todos esses exemplos são exemplos de funções que são contínuas, em todos os pontos que elas estão definidas. Tranquilo? Mas como que isso vai cair na prova pra gente? Nas provas e nos exercícios vai cair assim. A gente vai ter um f de x e vão perguntar pra gente se esse f de x é contínuo ou não. Primeira coisa que a gente tem que ver é se os limites laterais são iguais. Mas aí eu te pergunto, limite lateral para x tendendo ao quê? Bom, como x ao quadrado e raiz de x são funções que onde elas estão definidas elas são contínuas, a gente não precisa checar x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, nem x igual a menos 1, x igual a menos 2, x igual a menos 3, x igual a menos 4. O único ponto aqui que a gente precisa se preocupar é o ponto em que essa lei de formação muda, beleza? Que é o x igual a 0. Então vamos ver o que acontece. Quando x tende a 0 pela esquerda, essa função tem essa cara. Então vai ser limite de x ao quadrado. E o limite de x ao quadrado com x tendendo a 0 é 0 ao quadrado, que é 0. Agora, o limite com x tendendo a 0 pela direita vai ser essa expressão aqui, que é o limite de raiz de x, que vai dar raiz de 0, que é igual a 0. Então, opa, olha só, os limites já são iguais. Mas será que f de 0 é igual a 0? Como que eu sei isso? Olhando para a expressão da função. Como a função tem essa carinha aqui, ó, quando x é igual a 0, basta substituir. F de 0 é 0 ao quadrado, que é 0. Então isso aqui, ó, tá certo. Se o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita, que é igual à função no valor do limite, então a gente atendeu as condições de continuidade e essa função, sim, é contínua. Beleza? E é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.